Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo. O governo federal autoriza as usinas produtoras de etanol a vender o combustível diretamente aos postos. E a Petrobras aumenta o preço da gasolina nas refinarias. Você vai ver também. Enquanto o Rio de Janeiro suspende a imunização contra a Covid por falta de doses, São Paulo bate recorde de aplicação de vacinas num só dia. Segundo o governo, 86% da população do estado acima de 18 anos já receberam a primeira dose e 35% estão com a imunização completa. Em Minas Gerais, Prefeitura de Betim determina punição para servidores que não tomarem vacina contra a Covid. A decisão foi tomada por causa da baixa adesão dos servidores da educação na segunda dose. A Câmara caça o mandato da deputada federal Flor Delis por quebra de decoro. Ela é acusada de mandar matar o marido. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A Polícia Federal cumpriu hoje mais uma etapa da operação que investiga o superfaturamento em obras de manutenção de rodovias no interior de Minas Gerais. Um dos alvos da operação foi um escritório de engenharia que fica neste prédio na zona sul de Belo Horizonte. Os agentes da Polícia e da Receita Federal recolheram possíveis provas do esquema montado pelos investigados. Irregularidades na execução dos contratos, como superfaturamento, má qualidade dos serviços, falhas na fiscalização, com desvio de verbas ao erário que podem chegar nessa fase em valor superior a 40 milhões de reais. Essa é a 7ª fase da Operação Rota BR-090, que há 6 anos investiga o superfaturamento de obras de manutenção em rodovias da região norte de Minas Gerais. Segundo os levantamentos, além do desvio de dinheiro público, os serviços realizados eram de péssima qualidade. De contratos, valores de contratos, da primeira à 7ª fase foi de 1.824 bilhões em contratos com irregularidades. E nessa fase a gente está apurando contratos que giram em torno de 770 milhões de reais. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, outras 3 cidades de Minas Gerais e Sorriso, no Mato Grosso. Mas ninguém foi preso. Os investigados podem responder por crimes relacionados à lei de licitações e peculato. As penas são superiores a 10 anos de prisão. Agora há pouco, mais um lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Brasil. Por isso, nós vamos agora até o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, conversar ao vivo com o repórter Guilherme Lopes, que tem mais informações. Boa noite, Guilherme, seja muito bem-vindo. Quantas doses chegaram? Olá, Milena, Augusto, boa noite a vocês, a todos ligados com a gente. Esse avião vindo da China pousou há pouco mais de 1 hora aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Esse carregamento foi enviado pela farmacêutica Sinovac e contém pouco mais de 2 milhões de doses da vacina Coronavac. Segundo o Instituto Butantan, essas doses são resultado de um acordo entre o governo paulista e representantes da farmacêutica e vão ajudar a agilizar a vacinação em todo o Brasil, já que são doses prontas e não precisam passar por todo aquele processo de produção. Daqui, esse carregamento será encaminhado ao Instituto Butantan, que vai passar por um controle de qualidade e depois será enviado ao Ministério da Saúde para fazer a distribuição em todo o país. A vacinação no Brasil tem contribuído com a redução de casos, internações e também de mortes. Segundo o Ministério da Saúde, ontem, o Brasil registrou pelo 6º dia seguido uma média móvel de mortes abaixo de 1.000. Marca que não era alcançada desde o dia 15 de janeiro. Já em relação às internações, o Brasil registrou pela primeira vez o menor índice de ocupação de UTIs e enfermarias desde novembro do ano passado. Todos os estados brasileiros estão com uma taxa de ocupação nesses leitos abaixo de 80%, de acordo com as informações fornecidas pelas secretarias de saúde de todos os estados. Esse ritmo avançado de vacinação é o que tem possibilitado esses números. Até agora, 68% dos brasileiros receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.
De Guarulhos, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. O governo de São Paulo atingiu um novo recorde no número de vacinas aplicadas em um único dia. Foram 640.500 doses em todo o estado. Na semana que vem, começa a vacinação para o público abaixo dos 18 anos. Segundo o governador João Dória, do PSDB, o estado vai atingir a meta de vacinar toda a população adulta com a primeira dose dentro de 5 dias. Até o dia 16 de agosto, segunda-feira, todos os adultos com mais de 18 anos que podem receber a vacina terão recebido pelo menos uma dose da vacina. O Comitê de Saúde do governo afirma que até agora 86% da população do estado acima de 18 anos receberam a primeira dose da vacina e 35% estão com a imunização completa. Toda a população de risco de São Paulo, seja pela idade, acima de 60 anos, seja pela presença de alguma comorbidade, todas estão vacinadas de forma completa. Atualmente, o estado de São Paulo está com 45,57% das UTIs para Covid-19 ocupadas. São 4.720 pessoas internadas com a doença, uma redução de 8% em comparação com a semana passada. Os óbitos tiveram queda de 5,9%. E dessa forma mostrando o quanto o impacto da vacinação é algo extremamente protetor para a nossa população. A previsão a partir do dia 18 de agosto é começar a imunização dos menores de 18 anos. A expectativa do governo é que até a primeira quinzena de setembro, todo o público de 12 a 17 anos tenha recebido pelo menos a primeira dose da vacina. De acordo com o calendário divulgado, entre 18 e 25 de agosto, serão vacinados jovens de 16 e 17 anos com comorbidades, deficiência, gestantes e puérperas. De 26 a 29 vai ser a vez do público de 12 a 15 anos nas mesmas condições. Depois, entre 30 de agosto e 5 de setembro, deve receber a primeira dose todo o grupo de 15 a 17 anos. E de 6 a 12 de setembro, aqueles de 12 a 14 anos. O governo anunciou hoje também a entrega do cartão Bolsa do Povo para mais de 2 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, beneficiadas pelos programas do Vale Gás, São Paulo Acolhe e Prospera Família, a partir de 17 de agosto. O cartão vai facilitar porque a pessoa pode ir no banco, retirar no caixa eletrônico, é um cartão pré-pago que tem toda a facilidade de ajudar quem precisa a ter acesso a esse recurso com facilidade, com agilidade e principalmente com humanidade. A capital de São Paulo anunciou a virada da vacina para imunizar a população de 18 a 21 anos. A meta da prefeitura é completar 100% das aplicações da primeira dose até domingo. A ação será das 7 da manhã de sábado até às 5 horas da tarde de domingo. Serão 34 horas ininterruptas de vacinação nas 468 unidades básicas de saúde, nos mega drivers e em outros pontos. Na Avenida Paulista vai funcionar 4 postos de vacinação e um no Vale do Anhangabaú. 600 mil jovens de 18 a 21 anos devem ser imunizados no fim de semana. A ação foi planejada com quantidade suficiente de imunizantes para vacinar 100% do público adulto com a primeira dose até domingo. O prefeito Ricardo Nunes ainda fez um apelo àqueles que não tomaram a segunda dose no prazo. São cerca de 199 mil pessoas. É importante tomar a segunda dose. Nós temos a vacina disponível, então fazer aqui um apelo para as pessoas tomarem a segunda dose, que pode ser entre hoje e sexta-feira ou a partir de segunda-feira. Mesmo com o avanço da vacinação e a queda de internações e casos de Covid-19, os cuidados sanitários não devem ser esquecidos. Até o momento, a capital registrou 149 casos da variante Delta, que é mais contagiosa. Evidentemente, isso nos faz continuar reiterando a população. O uso de máscara, álcool gel, distanciamento, todos os cuidados. A prefeitura continua com o seu trabalho de barreira sanitária no aeroporto, nos terminais rodoviários, nos terminais de carga e com a comunicação a toda a sociedade da cidade de São Paulo de que é uma variante que tem maior transmissibilidade, é preciso tomar cuidado, a vacina salva vidas, mas nós ainda estamos em momento de pandemia, é necessário manter todos os cuidados.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje o pedido de uso emergencial de um novo medicamento contra a Covid-19, feito por um laboratório sul-coreano. A medicação, batizada de Requirona, é injetável e indicada para tratamento leve e moderado da doença em adultos que não necessitem do auxílio de oxigênio, mas que apresentem alto risco da progressão da infecção. O uso é restrito a hospitais sob prescrição médica. Servidores públicos de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, que não se vacinarem contra a Covid-19, correm o risco de perder o emprego. Essa decisão foi tomada pela Prefeitura da cidade devido à baixa adesão dos trabalhadores da educação na segunda dose. O decreto foi publicado na última sexta-feira e a obrigatoriedade da vacina vale também para os funcionários de empresas que prestam serviço para a Prefeitura de Betim. Está certo, sim. Todo mundo tem que ter consciência, né? A gente não pode pensar individualmente, né? A nova lei determina também que os funcionários não podem escolher o imunizante e devem tomar o que for oferecido pela Prefeitura. Apenas os trabalhadores com comorbidade que impeça a vacinação estão dispensados da obrigatoriedade desde que apresentem comprovação e laudo médico periciado. Uma possibilidade que foi aberta, pelo Supremo Tribunal Federal já há algum tempo e em razão de termos uma baixa adesão, especialmente na segunda dose, dos profissionais da educação. De acordo com a Prefeitura, dos 2.500 servidores da educação convocados para tomar a segunda dose da vacina, pouco mais de 1.000 compareceram aos postos no primeiro dia. A repescagem também teve baixa adesão. Agora, cerca de 600 trabalhadores terão a última chance para regularizar a situação. Os servidores que não cumprirem o decreto estarão sujeitos a diversas punições, entre elas processo administrativo disciplinar e exoneração, demissão por justa causa ou rescisão do contrato de trabalho. O decreto da Prefeitura de Betim é constitucional, até mesmo no caso daqueles servidores que possuem algum tipo de estabilidade. A imunização do grupo de servidores que correm o risco de perder o emprego foi marcada para amanhã. Nesta semana, Betim vai vacinar também pessoas de 35 a 33 anos e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. O interesse pessoal não pode sobrepor ao interesse coletivo. Então ele não pode fazer essa opção de não querer vacinar por uma convicção individual. Ele tem que se vacinar sim. E olha, a Justiça Federal acatou o pedido do governo do Ceará, determinando que os passageiros que desembarcarem no aeroporto de Fortaleza devem apresentar o teste negativo de Covid feito em até 72 horas antes do embarque, ou o comprovante de 2 doses ou dose única de vacinação. O governo do Ceará adotou essa medida para impedir a propagação de cepas mais contagiosas do novo coronavírus. Segundo a Secretaria da Saúde, foram confirmados 15 casos da variante Delta no Ceará, todos vindos de viajantes. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 19 milhões e 92 mil pessoas já se recuperaram da doença. 586 mil ainda estão em acompanhamento e, desde o início da pandemia, mais de 565 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Mesmo com o recebimento de novas doses, a vacinação no Rio de Janeiro foi suspensa para a imunização de jovens com 24 anos. Era de madrugada quando as remessas com 94.700 doses de Pfizer e 3.500 doses de AstraZeneca chegaram no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Devido ao horário, não foi possível manter o calendário de vacinação na capital para esta quarta-feira. Hoje, os jovens de 24 anos tomariam a primeira dose do imunizante. E a incerteza para nós jovens de quando vamos estar com a primeira dose, pelo menos no nosso braço, é gritante. E a incerteza se volta amanhã, se volta semana que vem ou mês que vem, também faz a gente ficar ansioso à espera dessa primeira dose. Eu fico preocupado para quando vai acontecer, é uma coisa que me deixa frustrado, porque todos os dias tem sido trabalho, casa, e tenho ido em transporte público e o transporte público não deixou de lotar. Pela manhã, o caminhão da Prefeitura do Rio retirou os lotes de vacinas na Coordenação Geral de Armazenagem da Secretaria Estadual de Saúde.
A capital recebeu cerca de 38 mil doses, menos da metade da quantidade de vacinas aplicadas por dia. É uma quantidade ainda muito pequena, é menor, distribuição feita até o momento. Então a gente não consegue manter nenhum dia de calendário com essas doses recebidas. O Ministério da Saúde afirmou em nota que distribui as doses em menos de 48 horas após elas serem liberadas pelo controle de qualidade e de segurança. Ontem, Paes publicou que parte das 10 milhões de doses estão lá desde o dia 4 de agosto. A suspensão do calendário aqui na cidade acontece quando o estado atinge a marca de 60 mil mortes por Covid-19. A demora na entrega das doses preocupa as autoridades, já que o número de casos da doença está em alta, principalmente por conta da variante Delta. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 95% das internações por Covid-19 no município são de pessoas que não estão vacinadas. 5% tomaram pelo menos uma dose. A gente precisa desse sentimento de urgência para vacinar. Vacinar salva vidas e é a única forma da gente, de fato, sair da pandemia da Covid-19 o quanto antes. O governador do Rio, Cláudio Castro, disse hoje que depois de ter solicitado 15% a mais de doses para o Ministério da Saúde, conseguiu um acréscimo de 5%. Eu já tive o compromisso do Ministério da Saúde, uma dose extra de 5% para o Rio, principalmente porque eles fizeram aquela questão das doses extras para os estados de fronteira, e eu recebo mais gente aqui do que praticamente todos os estados de fronteira. Não era razoável que um estado que tem uma fronteira invisível, que é o turismo, não recebesse mais doses. O homem suspeito de matar um advogado na frente da família, após uma briga de trânsito em São Paulo, se apresentou hoje à polícia. A mulher dele também prestou depoimento. O homem foi identificado após a análise dessas imagens de câmeras de segurança que registraram o crime. O carro usado pelo suspeito passou por perícia. O motorista, que ainda não teve o nome divulgado, fugiu depois de atirar contra Daniel Murad, de 47 anos, na frente da mulher e do filho de 17 anos. O advogado foi socorrido, mas morreu no hospital. O crime aconteceu na zona norte da capital paulista no último sábado. O caso é investigado como homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Agora à noite, a Justiça decretou a prisão temporária do suspeito. Por 437 votos a favor e 7 contra, o plenário da Câmara dos Deputados cassou o mandato da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido dela, o pastor Anderson Gomes, em junho de 2019. Ao cassar o mandato, os deputados consideraram que a deputada utilizou o cargo para coagir testemunhas e ocultar provas. Flor de Lis nega as acusações e a participação no crime. A CPI da Covid no Senado ouviu hoje o diretor da farmacêutica Vitamedic, uma das principais fabricantes da ivermectina no país. Jailton Batista confirmou o aumento de vendas no medicamento durante a pandemia. No depoimento de hoje, quem deveria prestar esclarecimentos à CPI da Covid seria o presidente da Vitamedic Indústria Farmacêutica, José Alves. Mas ele alegou que quem tinha informações era o diretor executivo da empresa, Jailton Batista, e foi ele quem compareceu ao Senado. Em depoimento aos senadores, Jailton confirmou que a empresa patrocinou anúncios em defesa do uso do antiparasitário ivermectina no tratamento da Covid. A Vitamedic foi solicitada a dar apoio suporte à chamada Associação Médicos pela Vida, no patrocínio de um documento técnico médico, e ela o fez. Não foi apenas a publicação nos jornais de um manifesto da associação em que a empresa assumiu o custo da veiculação. O diretor disse também que as vendas do medicamento cresceram cerca de 600% no ano passado e afirmou que não negociou o produto com o governo federal. Segundo Jailton, a venda foi feita para o governo estadual de Mato Grosso, além de vendas diretas para farmácias. Total que nós vendemos do mês do match de março de 2019 até março de 2020,
O total que nós vendemos de ivermectina foi de 606 milhões. Em resposta ao relator da comissão, senador Renan Calheiros, Jailton negou ter feito acordos ou reuniões com representantes do Ministério da Saúde. Em nenhuma circunstância nós estivemos com algum representante do Ministério da Saúde do governo federal para tratar esse assunto. Mais cedo, em entrevista à rádio Riacho FM de Pernambuco, o vice-presidente Hamilton Mourão criticou os trabalhos da CPI da Covid. Ele disse que os senadores estão desorganizados e focados em uma única ação do governo em relação à compra de vacinas. Mourão defendeu que os parlamentares se debrucem também em outras áreas que estão dando certo no país. A CPI está muito desorganizada, ela foi constituída para analisar as ações do governo no combate à pandemia, ela está focada única e exclusivamente numa questão da saúde, não está focada nas atitudes que foram tomadas pelo governo para preservar a economia e, consequentemente, os empregos, e muito menos as ações que foram tomadas na área social, como o auxílio emergencial que foi pago. A CPI não está olhando isso aí. Então, eu vejo ali um trabalho um tanto quanto desorganizado, difuso, né, e que, no final das contas, serve apenas de palanque para os parlamentares que lá estão. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que vai permitir que produtores e importadores de etanol possam vender produto diretamente aos postos de combustíveis. A alteração na lei do petróleo vai permitir que se pule uma etapa na chegada do etanol ao consumidor. Atualmente, o produtor repassa o combustível à distribuidora, que fica responsável por negociar e fornecer o produto aos postos de combustíveis. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro concede a produtores e importadores de etanol hidratado vender o produto diretamente aos postos. A expectativa do governo é que a mudança aumente a competitividade no mercado e reduza o preço nas bombas. A MP também permite que postos vendam combustível de mais de um fornecedor. Não basta isso daqui. Isso aí não é uma garantia, com todo respeito, que vai baixar o preço do etanol daqui 1, 2, 3, 4 meses. A nossa proposta não visa tirar dinheiro, né, dos governadores via ICMS. E cedemos, então, né, para que cada estado, então, e não mais o Brasil, né, fixe o valor nominal do seu ICMS. Se o ICMS do álcool no Rio está R$1, se São Paulo está R$1,20, o Espírito Santo está 80 centavos, ele se acerte por lá. Mas cada governador arca, então, com a sua responsabilidade, que é natural, né, de quanto vai cobrar de ICMS naquele combustível no seu estado. A medida provisória também acaba com a fidelidade dos postos em relação a uma única marca. Pelo texto, postos de uma bandeira poderão vender combustível de outros fornecedores, desde que informem aos consumidores. As mudanças entram em vigor 90 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Mesmo assim, o texto ainda precisa ser aprovado no Congresso Nacional. Segundo o Ministério de Minas e Energia, esse novo modelo de revenda é facultativo e os contratos em vigor devem ser respeitados. E a Petrobras anunciou mais um aumento no preço da gasolina. Segundo a estatal, o valor do litro vendido às distribuidoras terá um aumento de 9 centavos, passando de R$ 2,69 para R$ 2,78. Só neste ano, a gasolina já sofreu 9 reajustes e acumula uma alta de 51%. As vendas do comércio varejista voltaram a cair em junho após 2 meses seguidos de alta. A queda foi de 1,7% na comparação com maio. Mesmo assim, o setor acumula alta de 5,9% nos últimos 12 meses. Já em relação a junho de 2020, houve aumento de 6,3%. Vamos agora saber a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Amanhã ainda chove forte em pontos isolados da região norte, mas no centro-oeste o calor continua. E como faz um bom tempo que não chove por lá, o dia deve amanhecer com uma névoa seca, que é a concentração de poeira, fumaça e outros poluentes, como a gente vê aqui no mapa. Diferente do sul, onde ainda chove, no Paraná e em Santa Catarina, e por causa da atuação de uma frente fria, as temperaturas continuam baixas. No sudeste, o sol aparece, o tempo fica abafado, e em Minas Gerais, no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro.
Em São Paulo, o clima de inverno continua e amanhã a máxima não passa dos 18 graus. Só no final de semana é que esquenta um pouco mais, como a gente vê aqui na tela, no sábado, 26 graus. No Nordeste, o dia segue firme no interior, mas ainda chove no litoral, que vai desde o Rio Grande do Norte até Alagoas. Em Salvador, apesar da variação de nuvens, o sol aparece e a máxima por lá não passa dos 27 graus. Bom, para saber mais sobre a previsão do tempo na nossa cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Luto na cultura. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 84 anos, o aclamado ator Paulo José. O artista estava internado havia 20 dias por causa de uma pneumonia. Em mais de 60 anos de carreira, o ator fez teatro, novelas, cinema e também atuou como diretor. Na televisão, seu primeiro grande sucesso foi o personagem, o mecânico inventor Shazam, do seriado Shazam, Xerife e Companhia, exibido entre os anos de 72 e 74. O ator deixa a esposa e 4 filhos. E a medalhista olímpica Rebeca Andrade acaba de desembarcar no Brasil. Vamos conferir a chegada dela na reportagem de Caroline Nequerito. Recepção digna de uma estrela. Com 2 medalhas na bagagem, uma de ouro, outra de prata, Rebeca Andrade desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Coincidência ou não, é a cidade onde ela nasceu e começou a dar os primeiros passos na ginástica artística. No saguão, além da imprensa, uma fã especial. A pequena Amanda, de 8 anos, estava ansiosa para ver Rebeca de pertinho. Eu fiquei muito feliz que ela ganhou a ouro e o prata, porque eu queria que ela ganhasse. Eu acordava às 5 da manhã na semana, no fim de semana, para ver ela nas apresentações. Ela também treina ginástica artística no mesmo projeto social, onde a Rebeca começou a praticar a modalidade. E com a mesma professora. Mais uma coincidência que motiva a Amanda a seguir. Ela já mostrou até foto dela e da Rebeca não lembro agora o ano, mas 2014. Um ano depois que eu nasci. Inspiração para Amanda, mas também para tantas outras atletas. Rebeca Andrade escreveu um capítulo importante da história esportiva do Brasil. É a única mulher a conquistar 2 medalhas numa mesma edição de Jogos Olímpicos, em meio a dificuldades financeiras e também físicas que quase a deixaram longe de Tóquio. Desde 2015, Rebeca sofre contusões. O ano de 2019 foi marcado por 3 cirurgias e o afastamento de competições importantes, como o Campeonato Mundial de Ginástica e o Pan-Americano de Lima. Ambos carimbavam o passaporte para Tóquio. Mas o adiamento dos Jogos para 2021, por conta da pandemia de Covid-19, acabou ajudando. Um dos responsáveis por tudo foi o Chico, atual treinador da Rebeca. Eu sou muito grata a toda a ajuda dele desde sempre, tanto que eu falo muito nas entrevistas, porque se eu não falar, quem vai falar? Se ele é o meu treinador, se ele cuida de mim, se ele me treina, eu sou a pessoa certa para falar sobre o trabalho dele. E o que todo mundo viu aí, gente, é o conjunto, né? A gente trabalha muito bem. Aos 22 anos, cheia de maturidade, ela falou sobre o momento que Simone Biles viveu nos Jogos de Tóquio. E a Simone, eu acredito que ela saia dos Estados Unidos sabendo que ela tem que levar uma medalha e tem que ser de ouro, sabe? Porque ela é a melhor, todo mundo sabe que ela é a melhor. Então eu acho que isso pega muito. Quem sabe daqui 7 anos será a vez da pequena Amanda. Então 2028, acho que a gente vai ver a Amanda. Sim. Sim. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.